Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Biratan Nogueira do Vídeo Performance e hoje eu tenho a honra e o privilégio de conversar com o professor Mozart Mello. Tudo bem, Mozart? Tudo bom, Mira? Tudo em paz, graças a Deus, apesar desse momento que estamos vivendo, né? E Mozart, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é, primeiro que o seu nome já está ligado à música. Isso não é nome artístico não, né? É seu nome mesmo, né? Nome próprio mesmo, né? É o nome do meu pai, inclusive, né? E meu pai só tem no nome do meu pai o filho no final, né? É Uhum. Martins Melo, filho, né? Meu pai é Mozart Martins Melo, né? Perfeito. E também teve uma ligação, claro, com música, por causa do o avô que eu não conheci, né? Uhum. Eu até herdei alguns instrumentos, né? Que o meu avô tocava, o amor pela música foi muito grande, mas acabei não conhecendo meu avô, né? Uhum. Então, meu pai já falecido, mas ele é uma pessoa que era muito musical, tocava vários instrumentos em casa. Em casa todo mundo tocava, minha mãe tocava, minha irmã tocava, assim. Então, fui criado nesse ambiente. Mas o nome, enfim, foi o meu pai só passou a bola para frente e jogou essa responsabilidade enorme nas minhas costas aí. Nossa, nem falo. Então, assim, já praticamente o berço musical, além do nome, toda a bagagem aí da família te inspirou a tocar. É desde criança mesmo? Você já tocava algum instrumento, ou Moza? Na verdade, a minha mãe já tocava harmônica, meu pai tocava já um pouco de piano, um pouco de violão, a minha irmã, 5 anos mais velha que eu, ela tocava, era aluno de um aluno do Paulinho Nogueira, então já tocava bossa nova e tal, né? E então eu ouvia música o dia inteiro, mas eu tenho que admitir que para mim a coisa bateu forte quando chegou Beatles. Aí quando chegou o Beatles, aí não tem jeito, aí eu queria tocar de qualquer maneira, da minha maneira, né? Não existia professor de guitarra, não existia nada, mas a gente tocava, montava as bandas e tocava, né? Era um ambiente Uhum. muito musical nos anos 60. Para você ter uma ideia, com 13 anos, em 67, eu já tocava na televisão, na Jovem Guarda Mirim, que chamava Mini Guarda. Tinha a Jovem Guarda e tinha a Mini Guarda. Na Jovem Guarda era o Roberto Carlos, na Mini Guarda era o Ed Carlos, também era tudo moleque. Sim. Já tocava, então, na televisão aos domingos. Então, nada de pensar em profissionalizar, nada disso. Era uma banda de moleques que tocava aos domingos. E então o meu envolvimento com música veio muito cedo mesmo. E toda a minha geração que passou pela Beatlemania ficou impregnado com essa força que a música tem, né? Todo mundo, né? Sim. Inclusive, eu tive a oportunidade, a grata oportunidade de ter entrevistado tanto o Juba da Blitz como o Dudu França, e eles falam muito aí da Pompeia, da Zona Sul. Inclusive, vocês tocaram junto, né? Você e o Juba, né, Moza? Sim, o Chuva é um grande um querido, né, um amigo. E já avançando nos anos 70, aí o porão da casa dele virou um centro de músicos da Pompeia, né? Ali que foram criados vários músicos, várias bandas que adquiriram até uma certa visibilidade, então, né, sucesso, né? Mas a Pompeia era um bairro de onde saiu os Mutantes, né? Onde saiu o Made in Brasil. É, é uma é era um ambiente efervescente. E a gente estudava numa escola ali perto, e ele resolveu fazer um porão para a gente tocar. Então, praticamente, vamos dizer que foi um grande aprendizado. Nós tivemos um trio chamado Fush, Fush, né? E a gente tocava bastante. Aprendi muito ali a gostar de outras coisas, né? Depois, pós-Beatles, aí nós pegamos toda aquela loucura que veio do Black Sabbath, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, e Grand Funk e todas essas, né? Tanto é que a gente fazia as domingueiras, tocava domingo, a gente tocava esse repertório, Eu falo pro pessoal, tinha domingueiras que a gente era obrigado, olha só que difícil. Você tem que tocar Hendrix, né? Puxa, que sacrifício, né? Tocar Hendrix, né? Abria com Hendrix e terminava com Hendrix, né? É Nossa. os anos 70 foram muito generosos para a música, assim, né? Então, eu estou falando do Juba, que é um grande amigo até hoje, a gente fala quase todo dia, mas um bitomaníaco que nem ele, acho que eu não conheço ninguém no planeta, não. Verdade. Ele praticamente faz uma postagem por dia só, né?
abordando Beatles nas redes sociais dele, né? E tem o apartamento no Rio de Janeiro dele, é impressionante, né? Ele tem um arquivo de vinil e CD que acho que, não sei se alguém no Brasil tem alguma coisa igual, é impressionante, né? Então a gente foi contagiado, sabe, Bira? Tivemos muita sorte que a gente pegou essas bandas, né? Rolling Stones, Beatles, depois apareceu LED, a primeira vez que eu vi LED, eu me lembro, né, entendeu? Num bailinho, né? Depois, a primeira vez que eu vi um Black Sabbath, e Blood Rock, e tudo, Mountain, Cactus, todas essas, né, Hendrix, foi uma cacetada atrás da outra, mesmo com a dificuldade de ter acesso, né? Você imagina um mundo sem internet, né? Coisas chegavam aqui, tinha uma loja de discos lá em São Paulo, né? E tinha essas coisas. Então, eu ia até te perguntar. Eu ia te perguntar isso, Moza, porque é o seguinte, a gente sabe, né, que as coisas eram muito restritas no Brasil nessa época. Então, tanto o acesso a discos, como inclusive equipamentos. A gente sabe que os bons equipamentos chegaram depois, né, no Brasil, e para adquirir os importados eram caríssimos. Como é que era fazer som nessa época, usando talvez... eu sei que, por exemplo, a Giannini fazia já coisas muito de vanguarda para a época, mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência de como sonorizar uma banda em plenos anos 70 do Brasil, né? O equipamento era muito assim, a gente tem que se virar, porque não tinha tecnologia, né, entendeu? E na época, você falou, tinha Giannini já, as guitarras eram guitarras felpa, uma guitarra chamada felpa, tinha uma guitarra que era meio... um cara que fazia aqui em São Paulo, chamava Bagger, que era uma guitarra incrível, todo mundo queria ter uma Bagger, e os amplificadores muito ruins também, entendeu? E se virar, às vezes alguém aparecia com uma Fender, ou então um amplificador Fender também, era uma coisa de louco. Estou falando no final dos anos 60, né? Começo dos anos 70. Não tinha nada. Eu brinco com o pessoal. Uma época eu tinha uma guitarra Bagger, né? E alguém trouxe para mim um captador da Fender, um captador só. E eu coloquei na guitarra, né? E aí eu me lembro que as pessoas tocavam campainha em casa. Escuta, eu queria ver o seu captador Fender, né? O captador Fender. Então, às vezes, fazia fila de gente para ver uma guitarra. Nossa, o cara tem um captador Fender, é inacreditável, entendeu? E então, assim, nós não tínhamos lojas assim com possibilidades, né? As lojas de coisa importada vieram bem depois, nos anos 80 e tal, nos anos 70, nos anos... E basicamente usava equipamento nacional. Sabe que eu nem me lembro o nome dos equipamentos, faz tanto tempo, né? Mas a gente pirava era só tranqueira mesmo, só tranqueira. Mas a vontade de tocar era tão grande que a gente supria essa falta de qualidade técnica. Técnica também, que a gente tocava um pouquinho, tocava só, tirava as coisas de ouvido e tentava imitar, né? Inclusive tem alguns músicos que afirmam que esse período foi muito rico e por conta da dificuldade que realmente houve a evolução no instrumento. Você acredita nisso, Moza? Que essas dificuldades criaram uma casca, uma bagagem diferenciada para o músico? Porque, na verdade, essa história é meio complicada, porque as pessoas sabem que a minha atividade há 45 anos é um professor, né, entendeu? Então eu passei todas essas fases, né, agora apareceu um videocassete, agora apareceu um gravador de 4 pistas, agora apareceu um ADAT, agora apareceu um computador, um software de computador. Eu passei por todas as etapas, né? O que eu posso dizer para você é que no início, já dando uma opinião mais como professor, o pessoal não era preconceituoso, né? Gostava de tudo. Tocava qualquer estilo, pode ser um rock, uma bossa, um samba, tal, né? Eu me lembro que eu dava aula o dia inteiro, estilos diferentes. Então isso me obrigava a entender um pouco dos estilos e tentar minha colaboração na medida do possível, porque
tocar igual mesmo, a gente não sabia se estava tocando igual. A gente tirava as coisas de vinil, até o vinil ficar branco, assim, entendeu? Né? Depois pegava o vinil e colocava na metade da rotação, ficava uma oitava grave, para ouvir as coisas mais rápidas, que eram mais rápidas, né? Então, talvez essa dificuldade ajudou nesse sentido que você falou. A dificuldade acaba você fazendo esforço dobrado, né? Hoje em dia um software faz tudo o que eu estou falando, né? Não precisa mais, né? Se você quer tirar uma música, você põe o nome da música lá, a música já vem pronta para você. Então, assim, eu percebi isso durante os anos, né? Que a facilidade tecnológica tem esse lado positivo, mas tem esse lado negativo que deixa o cara muito na zona de conforto dele, né? E sair da zona de conforto em arte é fundamental. E aí eu sou muito crítico em relação a isso, inclusive hoje, né? Gerações, eu falo, você com uma técnica incrível, né? Mas tem que sair um pouco da zona de conforto e pesquisar outras praias, porque não você fica tudo tocando as mesmas frases, o mesmo som de guitarra, entendeu? E a arte é uma coisa aberta. Até eu faço observação. Em outras artes não acontece isso. O teatro avança em várias direções, a literatura, né? A dança também, né? Até teatro infantil, né? Eu acompanho isso, que eu tenho minha filha artista plástica e fotógrafa, né? Eles fazem coisas muito fora da caixinha. E os músicos estão tocando muito bem, mas de uma certa maneira dentro da caixinha, assim. São poucos que conseguem sair fora, assim, né? Isso não é uma crítica, não. É uma coisa. Não, eu estou compreendendo perfeitamente o que você está falando. Inclusive, eu queria já emendar com uma outra pergunta, Mozart, que é o seguinte: quando que foi a transição do Mozart, músico de banda, para o mestre, o professor? Você já ganhava dinheiro tocando? Você passou a questão de dar aula, foi uma questão financeira ou foi paixão mesmo? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu tive a oportunidade de fazer um pouco de tudo, de acompanhar artistas, né? Que se chama hoje em dia de side, né? Já fui músico de estúdios também, já trabalhei aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, já toquei em banda famosa na mídia, Joelho de Porco, né? Que era o seria os Mamonas daquela época, do final dos anos 70. Final dos anos 70. Você estava naquele episódio que eles apareceram nos Trapalhões ou não? Isso, eu tô lá. Se você olhar lá, eu tô lá. Tô lá no colo do clássico, né? E tive também no outro lado de música instrumental internacional, tocando com o Trio Dalma, né? Viajando por aí, tocando em festivais no exterior, né? Então, assim, eu tive vários lados, mas eu tenho que ser completamente honesto, né? Para pagar minhas contas mesmo, né? O único porto seguro que eu achei, né? E quando eu entrei como profissional de música, eu já era casado e já tinha filho já. O único porto seguro que eu falei era aula, entendeu? Então, assim, eu vou ficar nas aulas, vou fazer baile, fazia baile, mas a espinha dorsal era aula. Eu vou gravar um disco com um artista, vou fazer uma turnê com um artista, vou tocar numa banda que nem uma banda famosa, lá que nem o Joelho de Porco, né? Tava na Globo e tal, né? Mas a aula foi que sempre segurou, né? Então, eu tenho a impressão que a princípio talvez foi uma coisa financeira mesmo, sabe? Eu lembro de estar procurando trabalho, só conseguia como professor em escolas, conservatórios, né? E eu até achava que ia ficar dando aula um tempo até voltar as outras coisas andarem, mas só que acabei ficando, né? E entrando de cabeça. E é uma referência, né? Inclusive, Moza, assim, vamos falar já mais de anos 80, foi o auge mesmo do seu número de alunos, assim, você teve alunos aí que hoje são músicos de renome, né? De alguns nomes que eu pesquisei, tem o Kiko Loureiro, tem o Rafael Bittencourt e outros craques da música, né? Como é que esses meninos chegavam? Você já identificava esse talento deles? Você apoiava? Como que foi essa transição aí para você como um verdadeiro mestre aí de grandes craques da música? Então já falando já entrando um pouco, analisando os anos 70, nos anos 80, o pessoal tinha um foco. Eu falo pro pessoal, essa geração
aconteceram profissionalmente, tem carreiras aqui no Brasil, no exterior, né? Você imagina a primeira coisa, que é um planeta sem celular, sem internet, entendeu? Então começa por aí. E então isso dava um foco para o cara muito interessante. Eu falava, olha, estuda isso aqui é importante. O cara não tinha referências externas, de internet, de áudio, disso. Então ele pegava e estudava profundamente aquilo lá. Na outra semana eu falei, olha, agora você vai estudar todas essas pessoas que você falou, e outras mais, foram gerações, né? Sim. Todos estudaram rock, blues, jazz, bossa nova, tal. Não tinha preconceito de estilo, né? Não, eu quero fritar. Não, pode fritar, não tem problema. Eu até estimulava uma certa competição de técnico uma época, né? Gravava áudio deles tocando, performance, né? Mas todos se interessavam por outros estilos, davam uma bagagem diferenciada para a pessoa, entendeu, né? Então, o principal o ponto diferencial é que eles não tinham celular, internet, tinham mais foco. Segundo, que não havia tanto preconceito de estilo, né? Eu só toco isso aqui e acabou. Não, o cara aceitava, né? E talvez uma coisa que você acha engraçado, mas é verdade, os caras acreditavam no que eu falava, né? Hoje em dia é muito difícil isso. Chega o cara e fala, cara, estuda essa aula aqui, a aula 1, tá bom? Depois que você estudar a aula 1, se tiver dúvida, vamos subir mais um legal, você vai para a aula 2, né? Mas o pessoal não tem essa paciência, né? Ele quer pular para o 3, para o 4 já, né? Que é uma tendência das novas gerações, né? Eu falei, eu dou aula há 45 anos. Faz por isso que eu sei o que eu estou fazendo, entendeu? Mas não tem jeito. E, de novo, né? Eu não vejo isso como uma crítica. É uma característica desses novos tempos, de uma nova geração, de uma nova civilização. É tudo a velocidade é outra, entendeu? Se você dá uma aula de blues para o cara chega em casa, vai na internet, clica blues, né? Ele tem, além de muitas aulas sobre aquele mesmo assunto que eu acabei de dar, muitas referências de áudios, de vídeos, assim por diante, né? E então ele acaba perdendo foco, né? Ele não vai querer começar lá do zero e construir passo a passo. Então eu consigo entender um pouco dessa ansiedade, né? Isso pode ter benefícios e malefícios, entendeu? Então, acho que para a formação da pessoa é complicado. Ele pular etapas é complicado. Né? Sim, eu confesso para você que às vezes eu faço algumas reflexões, né, com o mundo corporativo, né, que eu trabalho bastante com o público jovem, né, e é nítido a ansiedade de a pessoa mal entrou na empresa ali como estagiária, em um ano ele quer ser o CEO da empresa porque acha que tem competência, tudo, mas isso é um pouco eu diria assim, da minha geração, da geração aí nascida nos anos 70, que nutriu esses jovens falando, dando tudo do bom e do melhor materialmente, e às vezes faltou um pouco de trazer para a realidade da vida, né? Aquela coisa da bolha, né? Isso é uma crítica que eu faço para a minha geração, né? Então a gente tem, como pais, né, desses jovens, a gente tem que deixar essas pessoas cientes que a vida tudo tem um processo, né? Eu gosto muito de uma frase que fala que um livro de 1000 páginas é escrito página por página, né? Então tudo é uma construção, né? Então, eu entendo perfeitamente o que você está falando, e fazendo aí um paralelo, lógico que as redes sociais trouxeram inúmeros benefícios para nós, né? Eu mesmo estou utilizando da rede social para expor um trabalho, mas ele tem vamos dizer assim, um arcabouço, um projeto desenhado, e eu consigo manter uma regularidade, né? Talvez essa ansiedade do jovem é ver que o outro consegue atingir viralizar um vídeo, e eu acho que da noite pro dia a pessoa vai conseguir fazer isso mesmo. Você sente isso, né, na música, quando um jovem te procura e fala, poxa, eu queria tocar igual, por exemplo, o Kiko Loureiro, mas já vem com essa ideia construída? É assim que está acontecendo hoje? Não, é um pouco diferente, assim. É claro que o fato de ter dado aula para várias pessoas, foi uma geração inteira, e isso influencia, né? Mas eu acho que o principal não é isso. Eu acho que é o excesso de estímulo e essa perda de foco, entendeu? E é muito estímulo que o cara tem,
o tempo inteiro. Assim, às vezes até tem uma matéria que eu passo que chama Foco, né? Para mostrar como é que o cara tem que estudar quando o cara senta para estudar, né? Porque é muito louco, né? Você senta, mas tem um notebook, tem um celular, já fica complicado. Então existe um livro chamado Tocando com Atenção, com Emoção, né? Então, assim, tem dicas para o cara para os dias de hoje, né? Eu tive que fazer uma leitura para os dias de hoje, como a pessoa vai estudar, senão ele acha que estudou 1 hora, mas estudou 15 minutos. Os outros 45 ele estava pensando em outra coisa, né? E as memórias que estão envolvidas no estudo, a memória a muscular, a auditiva, a visual, a memória analítica, né? As 4 memórias que estão envolvidas o tempo inteiro, elas estão trabalhando com 20%, 30% só. E, então ele não absorveu nada daquilo lá, então o próximo passo fica comprometido. Então é mais nesse isso que eu vou falar para você. Acontece às vezes, o cara ele fala, quero aprender uma música tal, né? E daí eu falo, olha, essa música aí faz tempo que eu não toco, mas eu tenho material, ver se ajuda. Eu passo, hoje é uma quinta-feira, né? Amanhã ele manda um link assim, pessoal, nova música no meu canal do YouTube e tal, eu estou ensinando tal música. Eu passei ontem, cara, a música, ontem. Hoje já está no canal do YouTube dele, né, e está preocupado com os likes, entendeu? Então, assim, eu tive que moldar a minha cabeça para entender isso, não como uma deficiência, né? Como essa ansiedade coletiva que nós temos, né? Essa necessidade, a carência, né? Que você precisa de visibilidade, precisa que as pessoas falam bem de você, assim por diante, né? E em algumas certas idades lá, de jovem e tal, até uma certa idade, e isso é bastante comum nos dias de hoje, porque o que o cara tem é a rede, né? A rede vai dar mais visibilidade para ele do que qualquer outra coisa que ele for fazer, entendeu? Né? E também tem essa coisa que você falou, que existe uma propaganda enganosa, que se o cara fizer tal caminho, ele vai chegar lá, tal, né? E nada garante que fosse assim, todos fariam a mesma receita de bolo e todos teriam sucesso. E não é verdade. Muito poucos, né? Até cito situações assim, mais incríveis. Você pega uma das melhores universidades de música que nós temos aqui, vou citar uma delas, a Berkeley, né? Vamos supor que 300 guitarristas se formem por ano lá, né? Então você fala, nossa, os 300 devem estar tudo capa de revista, tudo tocando tal. E não estão, né? Assim, desses 300 tem 2, 3 que conseguiram uma visibilidade incrível, estão trabalhando, né? Fizeram sucesso, entre aspas, eu não gosto dessa palavra sucesso, mas vou usar. E os outros 297 estão levando as suas vidas normais, entendeu? E eu falo assim, o padeiro não precisa fazer o melhor pão todo dia. O mecânico não precisa fazer o melhor conserto do carro todo dia, entendeu? Essa coisa de otimizar é um pouco cansativo e faz parte desse pacote de ansiedade que nós vivemos, né? E eu tenho que tomar cuidado para não me contagiar com isso, porque eu estou outra geração, eu tenho outro ritmo, entendeu? Né? Sim, eu ia também me dar uma outra pergunta, moça, porque assim, é lógico que você não vai lembrar de mim, até porque eu mudei bastante, perdi 40 quilos, né? Mas às vezes que eu encontrei com você na Expo Music, na saudosa Expo Music, né? Você estava lá com você levava uma espécie de um carrinho para transportar suas coisinhas ali, e você ia de stand em stand para tocar, e realmente eu morro de saudade desse período áureo, né? Das feiras de música, né? E realmente é admirável você manter a qualidade de ensino mesmo em novos tempos tão desafiadores com a chegada da tecnologia, né? Como é que foi para você essa transição, para quem viveu de música desde os anos 60 e chegar hoje com aulas online, o desafio de realmente, você já abordou essa ansiedade do jovem, mas como que você enxerga isso hoje, nos dias de hoje, para quem está querendo aprender o instrumento, principalmente os adultos que têm aquela vontade de aprender e falam assim, professor, eu quero começar do zero. Como é que está sendo isso para você hoje? Hoje em dia
há 2 anos atrás, eu mudei a minha vida completamente, né? E eu dei um passo audacioso, assim, de pedir demissão de um trabalho onde eu estava já há décadas trabalhando, para desenvolver meus trabalhos pensando em online. Eu não imaginava que numa época que nem essa, isso aí seria tão valioso, né? Porque se tivesse que entrar no online hoje em dia, né? Seria complicadíssimo, porque acabou sendo a única opção, né? De trabalhar online, né? Então eu me associei com uma pessoa chamada Rafael Neri, que tem uma empresa chamada Single Note, e ele me deu todas as diretrizes e comecei a fazer meus cursos online. Então isso foi a gente para quem está nesse mundo, você conhece esse termo que eu vou falar. As pessoas que não conhecem talvez não, chama demanda reprimida, né? As pessoas tinham a expectativa de ter algum trabalho meu online. Então eu tive um primeiro lançamento muito bom, e isso foi bom porque me deu uma segurança psicológica e uma certa segurança financeira para ir trabalhar com calma e desenvolver os trabalhos, entendeu? Desse curso, há 2 anos atrás, só desse curso já estou na 8ª turma já, né? E agora já tem outros cursos, né? E vou lançar mais um curso ainda esse mês, né? Então, tipo assim, o que acontece quando você vai para o universo online, você tem que imaginar o cara do outro lado dele, no quarto dele lá, com a guitarra sozinho, com fone, para não atrapalhar a família, né? Então, a pedagogia tem que ser diferente. Então, eu não vou dizer para você que eu entendi como é que funciona. Eu sempre falo que eu estou aprendendo dia a dia. Então, assim, se você falar assim, o curso que fez há 2 anos atrás, como é que você faria? Agora eu já faria diferente, né? Eu já fiz uma leitura já do universo muito grande de alunos, das reais dificuldades dele, assim, nesse momento, do cara que chega em casa depois do trabalho, aí tem que ligar o computador para estudar, ou mesmo o garotão que quer estudar guitarra e tal, né? Eles têm necessidades diferentes, né? E você dá aula para um grupo de pessoas, né? Então, se atender um grupo heterogêneo é sempre mais complicado. Mas hoje eu acho que eu entendi um pouco, né? Tanto é que as minhas aulas que eram presenciais, eu tenho uns grupos presenciais, hoje em dia são online. Eu tenho mais contato com essas pessoas que eram alunos presenciais, né? E então eu vou aprendendo assim, que as dúvidas são semanais, né? Isso aqui não entendi. Hoje mesmo eu estou preparando uma aula que seria a primeira aula de um curso, mas será a 14ª, que eu vi que eu fiz uma estratégia que alguma coisa não funcionou. Então eu vou ter que voltar de novo e rever alguns pontos que eu achei que não eram necessários, né? Então você vai aprendendo. Agora, um curso online para muitas pessoas, que é muito heterogêneo, o público é muito heterogêneo, é bastante complicado. Você vai agradar alguns e vai desagradar outros, né? A gente só espera que a pessoa entenda que nós estamos tentando fazer a coisa mais honestamente possível, mas a parte pedagógica, às vezes, você não acerta, entendeu? Né? E eu vou te fazer uma última pergunta, Moser, que é a seguinte: pelo seu talento, eu acredito que você, na sua carreira, deve ter recebido o convite para trabalhar com grandes bandas que talvez remunerasse muito bem. E você segue firme, né, lecionando música. Você teve algum momento que o convite te balançou? Ou você realmente, a sua convicção é que o seu papel na sociedade é realmente educar as pessoas? Qual que é a reflexão que você pode trazer para a gente aqui? Eu já passei por isso que você falou, curiosamente. A possibilidade de estudar música lá fora, mas o time era o time errado, entendeu? As pessoas não estudavam engenharia civil, tive outras coisas, entendeu? Então a vida foi para chegar na música foi uma coisa bem complicada, né? Tive a oportunidade, mas não pude abraçar isso aí porque não tinha como. Eu já estava numa fase da vida já casado com filhos e não tinha como. Então né? A coisa de educador foi acontecendo naturalmente. Depois você tem que começar a lidar com as limitações. Hoje em dia, quando começa a aparecer os primeiros cabelos brancos aqui no país, você já é
discriminado totalmente, né? Totalmente. E as pessoas não entendem que o país oriental, né? É a hora de você absorver um pouco do que a pessoa aprendeu. Mas aqui não, né? Ah, o cara é velho e tal, né? Isso é uma coisa bem de nós, de povo que não teve uma educação, não teve educação, entendeu, né? Então, sabedoria, né? Tem um amigo que fala uma coisa engraçada. Você conhece o Celso Pichinga, o contrabaixista, né? Com certeza. O Celso Pichinga, ele fala uma frase que para mim é emblemática. Ele fala, irmão, ficamos transparentes. Ele fala, ficamos transparentes. Estou sentado na cadeira, é capaz do professor vir aqui, sentar em cima de você e nem perceber que você está ali, né? Então, eu vejo assim o papel de, hoje em dia, quando os cabelos ficam brancos, né? Então você tem que lidar contra isso, né? E tentar manter um nível profissional e ético, né? Mas estar sempre estudando e pesquisando, entendeu? Para uma questão de sobrevivência. A didática, a educação, né? É uma coisa em andamento sempre está em andamento. Eu não acredito mais, por exemplo, na escola tradicional hoje em dia, não acredito. Faculdade tradicional, não acredito mais. Sistema político, não acredito mais em nada disso, entendeu? Eu leio muitos livros de história, essas coisas, eu vejo os ciclos da civilização, né? Já está falido. Esse tipo de educação, tipo de faculdade que eu fiz de engenharia, não tem o menor sentido mais, entendeu? Mas tem todo um marketing, tem muito dinheiro envolvido, tem muita política envolvida. Então, por isso que eu falo, a minha ideia, eu criei meu espaço aqui para colocar as minhas ideias. Se o cara não gosta, não precisa vir, entendeu? Mas aqui eu vou desenvolver as minhas ideias, entendeu? Eu quero até ter objetivos ousados em termos de arte, né, entendeu? Não tem limitação, você pode fazer o que você quiser, entendeu? Não tem muitas regras, assim. Isso é alguma coisa que eu quero retomar, que eu consegui fazer nos anos 80, né? Legal. E agora, com essa nova geração, eu acho que eu consigo fazer, inclusive, desse ponto de vista, a tecnologia deverá ajudar. Nós estamos na porta do 5G já, né? Então, muitas profissões vão sumir e a gente tem que estar esperto para tentar usufruir da melhor maneira possível, né? E ter saúde. Sem saúde não tem jeito, né? Mas eu acredito que dá para fazer um bom trabalho de educação, respondendo a tua pergunta objetivamente, né? Eu me vejo primeiro como educador / educador musical. Primeiro você é educador. Não adianta você ser... Isso já aconteceu de ver o cara tocando e falar, nossa, esse cara toca mais. Depois você vai ver a atitude pessoal do cara, é uma decepção tão grande, você fala, nossa, mano, o cara faz um som tão maravilhoso, mas ele, como um cidadão, ele tem uma atitude dessa, para mim não funciona essa coisa, entendeu? Perfeito. Tem que separar. Para o educador não tem que separar, não. Educação é uma coisa só, em qualquer situação, né? Muito respeito para o próximo, assim, né? E, Moza, vamos chegando aqui para o final da nossa conversa. Eu queria que você falasse para a gente como que os alunos te procuram, as redes sociais, a sua plataforma. Eu queria que você falasse um pouquinho, fizesse a sua divulgação aqui, por favor. Tá bom. Então vamos lá. Para quem não tem dinheiro nenhum para estudar e quer aprender algumas coisas, que quer me ver tocando algumas coisas diferentes, YouTube, Núcleo de Artes Mozart Mello, né? O NAM, Núcleo de Artes Mozart Mello. Pronto. Agora, quem quer investir um pouco na sua capacitação, estudar alguma coisa, então eu tenho vários cursos. Um chama harmoniaparatodos.com.br, o outro chama improvisaçãoparatodos.com.br, um curso sobre as conexões do blues chamado Blues e Conexões, e a Biblioteca Mozart Mello. São todas as minhas publicações hoje em dia, as 12 publicações hoje em dia estão todas digitalizadas, com áudio disponível, não tem nem onde tocar CD mais, né? Então eu digitalizei tudo, está tudo na biblioteca. Então é isso, e vem mais novidades pela frente aí, nós estamos finalizando já novos cursos aí. E se Deus quiser, quero voltar às atividades físicas aqui, que eu criei esse espaço aqui para isso. A minha casa tem estúdio, tem auditório e tal, né? Só que está fechado no momento. Sem dúvida. E agradecer você pelo espaço também, né? Olha, Moza, eu só posso agradecer você ter aceito o convite de falar aqui para o público do Vida e Performance. E deixa um último recado para quem está assistindo a gente, por favor. Pratique uma coisa simples chamada gratidão. Um negócio muito simples. Tomou um cafezinho gostoso? Muito obrigado.
Tomou uma água, muito obrigado. Deu um passeio a pé, muito obrigado. Nós temos que nos acostumar com isso daqui. Isso vai depurar o seu espírito, a sua alma, você vai melhorar como pessoa. Tudo melhora, a música melhora tudo. Essa é a minha dica. Poxa, Moza, muito obrigado. Então, gente, continue acompanhando aqui o Vida e Performance, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos. Muito obrigado. Moza, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima, tá? Um abraço a todos. Obrigado.